Agora eu estou falando homem, homem mesmo. Não é homem ser humano, homem masculino. Então nós vamos pensar sobre isso. Vamos pensar quem é esse homem, a imagem de Deus, como ele deve então viver, à luz do que a Bíblia nos apresenta, segundo a vontade dele. Nós vamos começar orando. Essa oração para nos ajudar. Senhor, dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Esse é o desejo do salmista, deve ser também o meu e o seu nessa manhã. Senhor, dá-me entendimento, porque eu quero guardar a tua lei, quero cumpri-la de todo o meu coração. E eu preciso de entendimento para isso, preciso de conhecer, para que o Espírito Santo possa mover, então, meu coração a essa obediência. Quem gostaria de orar por nós, por favor? Vou passar o microfone. Só uma pessoa, por favor. Marden. Pai Santo, nós te agradecemos por esta manhã, pelo culto e pela escola dominical. Oportunidade de aprendermos a tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos abençoe e nos instrua. Abra o nosso entendimento, nosso coração para aprendermos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Marden. Muito bem. Vamos pensar sobre esse homem bíblico e sua responsabilidade. Como o homem foi criado para ser? Vamos resgatar aí o que vocês já estudaram e agora vocês têm muitas informações sobre esse homem. Eu quero ouvir vocês. Como esse homem foi criado para ser? Lembrando da Bíblia Sagrada, não nos nossos achômetros ou achismos, mas quando você olha para a Bíblia, você lembra da Bíblia, como que o homem deve ser a imagem de Deus? Homem masculino, macho. É porque é a designação bíblica, né? Ebenezer, liderança. Então, um aspecto. Esse homem deve ser líder. A semelhança de quem? Quem é o modelo para um homem exercer sua liderança? Cristo. Ok. O que mais? Eli. Provedor. Ok. Qual é o modelo para o homem ser provedor? Cristo. Ok. Quem falou daqui? Sacerdote da casa. Responsabilidade de conduzir a família à presença do Senhor. Ou seja, trabalhar para o crescimento, desenvolvimento espiritual da família. Quem é o modelo para esse homem ser o sacerdote? Sacerdote da sua casa? Cristo. O que mais? Justiça. Autoridade. Quem mais? Bruno Rolim, bom dia. O que você lembra que a Bíblia te ensina? O que é ser um homem à imagem de Deus? Que aspecto você quer destacar? Só um. Já foi falado liderança, sacerdócio, justiça, santidade. Ok. Quem é o modelo a ser seguido para um homem ser santo à imagem de Deus? Jesus Cristo. Ok. Quem mais, gente? Tem muita coisa, né? Temente e sábio. Ok. O homem deve ser temente e sábio. Isso está no livro de Provérbios. Oi? Servo? Muito bem. Muito bem. Provedor. Ok. Servo não pode ficar de lado de jeito nenhum, né, gente? Ainda mais quando a gente traz lá o sujeitai-vos mutuamente uns aos outros, como nós vimos. Bem, um homem segundo o coração, ou segundo a imagem de Deus e a sua responsabilidade, passa, sem dúvida nenhuma, sobre algumas dimensões da sua existência. Então, espiritual, física, familiar e social. Ou seja, o homem como um todo, em todos os seus relacionamentos. Então, vamos pensar comigo. Nós fomos colocando aqui, vocês foram apresentando, que Cristo é o modelo para o homem
viver a sua masculinidade como imagem de Deus. Ok. Como é que você fundamenta isso na Bíblia? Porque a Bíblia é a verdade, é ela que fundamenta e é ela que é usada por mim e por você para testemunhar e ensinar as pessoas, ou mostrar para as pessoas que isso é verdade, não é achismo seu e meu. Nós não construímos isso. É o que Deus planejou para ser. O que Deus planejou para ser está revelado na sua palavra. E como é que você fundamenta, então, isso que nós acabamos de falar? Liderança, servidão, sacerdócio, tudo ao modelo de Cristo. Por quê? Que fundamento você usa para dizer que tudo isso que você listou, que nós listamos aqui, do homem bíblico, deve ser seguido o modelo de Cristo? Como você fundamenta isso? Começa, Michel diz, nos lembra que começa no ato da criação do homem à imagem e semelhança de Deus. Então a gente começa lá no Gênesis, lembrando, olha, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, para viver como ele. O pecado vem, desestrutura. E agora? Que fundamento a gente usa? Sim. Cristo, o modelo é o homem sem pecado. Sim, verdade. Ele é sem pecado, sem defeito, por isso que a gente consegue ser, tudo isso aqui é o modelo dele, porque ele foi tudo isso. Então, unido a ele, eu posso ser isso. Então, eu preciso estar unido a Cristo. Ok? Onde está isso na Bíblia? Que pastor chato, né? Isso, minha irmã. Tem que ser assim. Porque hoje as pessoas estão cheias de achismos. Então você chega e fala assim, não, mas essa é a sua verdade. Eu tenho a minha verdade. A minha verdade é o seguinte: homem não precisa ser tão homem assim. Homem pode ser outra coisa. É. E aí você tem que ter o quê? Fundamento. Bíblia Sagrada é a palavra de Deus onde ele se revela. Revela a sua vontade, revela o seu plano, revela o que ele tem para mim. Então está aqui, eu vou te mostrar o que a Bíblia diz. Porque é a verdade de Deus. E aí quando você mostra essa verdade, é usada por Deus para inclinar o coração da pessoa a acreditar naquilo, a crer naquilo. E aí começa um processo de transformação. Então, não é uma questão de ser chato, sendo chato. Mas nós precisamos saber e falar, mostrar na Bíblia. Olha aqui, ó, o que a Bíblia diz sobre isso. E quando a gente pensa sobre essa responsabilidade de um homem segundo a imagem de Deus, a gente tem que pensar na Bíblia. Então vamos lá. Abra sua Bíblia. João 1:1. Eu estou já pulando a fase de discorrer por toda ela e indo direto para aquilo. Esqueci o nome da irmã. Seu nome é? Gabriela. Que a Gabriela disse: Jesus é o homem perfeito, o Deus encarnado, se fez homem, perfeito, não pecou, e estar unido a ele me dá condições de viver o que ele viveu. Então, João 1:1 diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. De quem que ele está falando? De Cristo, Jesus. Então você vai seguindo o texto, isso vai ficando cada vez mais claro. Então, Jesus é Deus, mas Jesus encarnou, não é isso? É ou não é? Então abra lá em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Alguém leia para a gente, por favor? Capítulo 1, de versos de 1 a 4.
Amém. Quando o texto está dizendo que quando eu olho para Jesus, eu tenho condições de conhecer quem? A Deus. Olhar para Cristo é conhecer Deus. Ver como Cristo viveu aqui é saber como Deus quer que nós vivamos. O plano de Deus para a vida da gente. O plano perfeito de Deus para a gente. Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus revelado para mim e para você, porque vimos como Jesus viveu nesse mundo. Então, olharmos para Jesus significa saber como ser um homem segundo a imagem de Deus. Olhar para Jesus significa saber como ser esse homem à imagem de Deus. Estar unido a Cristo significa ter capacidade de viver como ele viveu, então, sendo imagem de Deus. Aquilo que nós experimentamos, que era o plano ideal de Deus, o plano original de homem e mulher sem pecado viverem para refletir a glória de Deus e que o pecado desconfigurou, é resgatado a partir da pessoa de Cristo para mim e para você. Então, vivemos para a glória dele, para mostrar quem ele é, com a ajuda de Cristo, resgatando aquilo que a gente não conseguiria fazer se não fosse em Cristo. Pensar no homem, na responsabilidade desse homem, conforme ou segundo a imagem de Deus, inicia a gente entendendo que somente unido a Cristo, somente vivendo o que Cristo viveu, somente olhando para a pessoa de Cristo, que revela a imagem do Deus invisível. Então, se a gente vai pensar sobre esse homem, sobre a responsabilidade desse homem viver segundo a imagem de Deus, a gente precisa olhar para Cristo para saber como é. E precisa estar unido a Cristo para poder viver como é. Para viver. Ok até aqui? Entendido? Fora de Cristo, não tem jeito. Não tem jeito. Você pode conhecer, mas não tem condições nenhuma para viver isso. Então, alguma pergunta até aqui? Ok. A gente precisa partir disso. Agora, nós vamos para um momento muito prático. Olhando para tudo que a gente sabe da Bíblia, vamos ver alguns textos aqui, mas partindo mais daquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente conhece, do que nós já vimos do início do nosso curso até aqui, como é a imagem desse homem, esse homem bíblico? Como que tem que ser a imagem desse homem bíblico? A primeira coisa, a vida desse homem é para a glória de Deus. Um homem, a responsabilidade de um homem, segundo a imagem de Deus, começa com ele sabendo, tendo convicção de que a sua existência é para a glória de Deus. Não é para ele, não é para a família dele, não é para a esposa dele. A existência dele é para a glória de Deus. Onde que nós vemos isso na Bíblia? Onde? Vamos lá, gente. Vocês estão tímidos? 1 Coríntios 10, 31, nós temos o ensino de Paulo. O que diz 1 Coríntios 10, 31? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, um homem sabe que foi criado primariamente para dar glória a Deus. A responsabilidade de um homem viver segundo a imagem de Deus começa com ele sabendo e vivendo para a glória de Deus. Isso faz uma diferença enorme. Agora, quem está dizendo isso para a gente é Paulo. Paulo aprendeu com quem? Com Jesus. Como é que Jesus disse isso para a gente, então? João, capítulo 4, verso 34. Espero que você esteja anotando essas passagens tudo aí, porque quando você tiver que conversar com alguém sobre essas responsabilidades, sobre o que é ser homem, e depois nós vamos ver com a Cláudia o que é ser mulher, você tenha como mostrar, fundamentando biblicamente. João,
capítulo 4, verso de número 34. Diz assim: Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Capítulo 5, verso 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. O que Jesus está dizendo nessas duas afirmações que ele faz? A primeira para os seus discípulos, depois do tempo com a mulher samaritana, no poço, e agora explicando a sua missão. Ele está dizendo que o que ele faz não é a vontade dele, é a vontade do Pai. Então ele faz para apresentar, para mostrar o Pai. Então ele vive para a glória do Pai, para a glória de Deus. Se Cristo é o nosso modelo para tudo, eu vivo para a glória de Deus como Cristo também viveu. E o texto bíblico deixa isso muito claro para nós, meus irmãos. Eu estou citando aqui apenas alguns, você pode ainda ver Isaías 43, 6 e 7. A vida é para a glória de Deus. Então começa assim, homens, para mim e para você. Nós buscamos a glória de Deus, não é a glória própria. E tem que partir daí. Porque senão como ser marido, como ser pai, como ser amigo, como ser profissional? Segundo a imagem de Deus. Não tem como. Eu só vou conseguir refletir se eu entender que é para a glória de Deus. Isaías 43, 6 e 7. Nós não vamos ler, mas você fica com ele para ler aí. A segunda coisa, prática para um homem, a responsabilidade do homem, segundo a imagem de Deus, é ter sua confiança totalmente em Cristo. João 5,19 diz assim: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Cristo está dizendo: eu não consigo fazer se o Pai não me der condições. Eu quero fazer o que o Pai quer que eu faça, e eu só consigo se Ele me der condições. Homem, a sua confiança deve estar totalmente em Cristo. Não confie nas suas próprias forças. Você não dá conta. Você não é capaz. Se você concentrar, você pode até conseguir fazer alguma coisa por um tempo, mas você não consegue. Você não consegue. Nós dependemos totalmente de Cristo. Unido a Ele nós vamos conseguir. Então, a primeira responsabilidade do homem segundo a imagem de Deus é confiar em Cristo, naquilo que Ele fez. A nossa afirmação, homens, deve ser essa aqui, ó. Eu só posso fazer aquilo que vira o Pai fazendo. Eu não tenho condição de fazer. Eu quero fazer o que o Pai é, a imagem dele, eu quero refletir essa imagem, mas eu não dou conta por mim mesmo. Então eu preciso de Cristo. É unido a Cristo. É com a vida em Cristo que a gente consegue fazer. Terceiro, um homem, segundo a imagem de Deus, sabe que a sua responsabilidade é buscar essa plenitude de Deus, que vai conduzir os seus atos diários de amor para que as pessoas vejam as suas boas obras e deem glória a Deus. Esse homem sabe que o seu jeito de viver tem o objetivo de dar glória a Deus. E isso vai ser revelado em sua vida cotidiana, nas coisas pequenas e grandes da vida. O texto aqui para a gente ler é Mateus 5,16. Olha o que Mateus registra da palavra de Jesus. Jesus está proferindo o Sermão do Monte. Capítulo 5, verso 16, quando ele fala que nós somos sal da terra, luz do mundo. No verso 16, então, ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que está nos céus. As pessoas veem aquilo que esse homem faz e isso redunda em louvor a Deus. Porque elas veem na atitude desse homem quem Cristo é. Eita, beleza. É um desafio para nós, mas é maravilhoso.
A nossa forma de viver como homens leva as pessoas a verem Cristo e dar glória a Deus, agradecer a Deus. Como as mulheres presentes aqui já tiveram alguns lampejos assim de muita alegria, né? Quando o homem faz uma coisa muito certinha como Cristo fez. Enche o coração de alegria, não enche ele? Geralmente a gente erra, a gente pisa na bola, ela fica mais chateada. Mas quando a gente faz alguma coisa certinha, assim, lidera, ama, cuida, aí fala assim, nossa, a gente vê como que Cristo, como se Cristo estivesse ali. Então, homens, está aqui, buscar essa plenitude de Deus. Nós estamos refletindo sobre Efésios, né, nos nossos cultos noturnos, vespertinos, e a oração de Paulo pelos irmãos de Éfeso é essa: Senhor, encha-os da plenitude do Senhor. O que significa isso? Estar cheio de Cristo. Ter o coração controlado pelo Espírito Santo. Para poder expressar esses atos diários de amor, para que as pessoas vejam o próprio Deus. Isso é para mim e para você, homem. Não é diferente, então, vamos lá. Quarto, a Bíblia é o alvo de amor, estudo e obediência, alimentando a fé e a esperança. Responsabilidade sua, homem, como imagem de Deus. A Bíblia é alvo do seu amor. É um livro que você ama. É um livro que você estuda. É um livro que você busca obedecer. Tudo aquilo que ela ensina, porque é a revelação da vontade de Deus para você. A meditação nessas verdades bíblicas vai gerando no seu coração transformação. A sua vontade vai sendo conformada à vontade do Pai, porque é a vontade dele revelada para você. Então você vai crescer em compreensão, vai crescer em amor, vai crescer em entendimento, vai crescer em fé e esperança, vai crescer em capacidade de colocar isso em prática. Então veja, homem, a Bíblia é alvo do seu amor, do seu estudo e da sua obediência, alimentando a sua fé e a sua esperança. Em que lugar a Bíblia está na sua vida? O chamado de Deus para você, homem, é ter essa Bíblia alvo do seu amor, do seu estudo, da sua obediência. Não tem como ela ocupar esse espaço se eu não leio essa palavra, se eu não estou com ela todos os dias, ouvindo o que Deus tem a me ensinar. Não tem como. Não tem como se estabelecer um relacionamento de casamento se você não conversa com a sua esposa, com o seu marido. Como estabelecer um crescimento espiritual se você não conversa com o seu Deus? Não ouve o seu Deus? Não tem como. Então, homem, sua responsabilidade, amar essa palavra, estudar essa palavra, obedecer essa palavra. E nesse contato com ela, nessa leitura, nessa meditação, você vai se enchendo de fé e esperança. Eu botei como texto aqui, eu vou parar de ler o texto por causa do tempo, mas você pode anotar aí. Mateus 4, de 1 a 11, é Cristo Jesus, porque nós olhamos para Cristo, e Ele é esse modelo para nós. Cristo Jesus enfrentando as tentações do diabo, usando a palavra. 2 Timóteo 2,15, Paulo aprendeu com Cristo e fala para Timóteo que ele tem que manejar bem a palavra da verdade. Você pode também pegar Timóteo 3, a partir do verso 14, que fala sobre essas palavras no coração. Caminhando mais um pouquinho. A oração é alimento da vida que gera intimidade com o Pai, influência espiritual e cumpre os seus propósitos eternos. Você deve estar pensando assim, o pastor está falando o óbvio. Sim, o óbvio precisa ser lembrado, porque o nosso coração é enganoso e sempre inclinado para o mal. Então a gente vai fugir dessas verdades. E ao sermos lembrados por ela, nós então somos desafiados, inclinados pelo Espírito Santo. Homem, qual o espaço da oração na sua vida? O seu tempo com Deus. Ali você, não é? Estou falando do momento do culto doméstico, a família, o seu momento aqui na igreja, é você e Deus. Como essa palavra de Deus vai se manifestar no seu coração se não há esse falar com Deus? Esse conversar com Deus? A oração é alimento para a sua vida. Você quer
olhar e descobrir como que Cristo orou, o melhor livro é Lucas. Lucas, você vai ver a vida de oração de Cristo, o Evangelho de Lucas. Como ele buscava. Eu creio que um dos motivos, na verdade, o maior motivo pelo qual Cristo dedicava longos períodos em oração é por causa da saudade do céu, a saudade do Pai, a saudade da intimidade da Trindade. Para mim, esse é o primeiro motivo pelo qual Cristo dedicava a noite em oração. O segundo, ele precisava de sabedoria, de orientação, de direção para as suas decisões, como homem aqui na terra. Então ele buscava o Pai. Terceiro, para que aquilo que o Pai tinha designado se cumprisse. E eu creio que isso é para mim e para você também. Existe em todo ser humano uma saudade do céu. Nós temos uma saudade daquilo que a gente não sabe direito o que é. Eu estava pensando semana passada. Semana passada. Como que a maioria dos enredos dos filmes está tudo certinho. Aí, de repente, tudo se desestrutura. Entra em caos. Aí nós precisamos de um herói para resolver o problema e a gente voltar a ter estabilidade. A maioria desses filmes, pode botar grande maioria esmagadora desses filmes, não são escritos por cristãos que estão pensando na criação perfeita, na queda afetada pelo pecado e na vinda de Cristo para redimir o povo de Deus, redimir esse mundo. Não estão pensando nisso, mas está lá dentro deles. Eles escrevem os filmes, tem uma sociedade joia, de repente tudo se desestrutura, então nós precisamos de um herói, o herói vem e salva e a gente volta a viver aquela estrutura tudo direitinho. Até vir outro mal, e aí outros heróis, e reestrutura, e a gente continua vivendo. Aí vem outro mal, e isso vem da onde? Vem daquilo que está dentro de mim e de você, de todo ser humano. O desejo de voltar para um lugar, de viver uma vida que a gente nem sabe direito o que é. Saudade do céu, daquilo que Deus criou perfeitamente bem. A oração conduz a nossa vida, homem, para a intimidade com Deus e saber como fazer ou como cumprir cada desígnio dele para a nossa vida como homem, marido, filho, pai, profissional. É ele que vai mostrar isso para a gente. E ele que vai dar força. Ele vai falar comigo e corrigir. Então, o poder não está na oração, mas naquilo que Deus faz enquanto eu e você estamos em oração. Enquanto eu e você estamos buscando Ele. Então, Lucas, leia Lucas e você vai entender muito mais da oração de Cristo. Está tudo intercambiado, né? Então, eu e você, homem, precisamos conhecer a graça. A graça, para mim, é um dos temas mais difíceis da gente aceitar, a gente acolher, a gente abraçar. Porque a graça diz que você não é nada, que você precisa desesperadamente de Deus, que você não consegue fazer nada, a não ser que Deus faça por você, que você não merece nada e que você não tem condições de fazer por merecer nada. Então isso é muito difícil para a gente, porque a gente entende que a gente tem que fazer alguma coisa, não pode ser tão de graça assim. Até quando a gente pede perdão por pecado, dependendo da nosso entendimento, da nossa concepção, você pede perdão pelo pecado, aí você crê, Deus me perdoou. Mas você não consegue se perdoar, porque parece que tem alguma coisa que tinha que ser feito mais do que simplesmente eu falar, confessar e Ele me perdoar. Não pode ser tão fácil assim. É só mesmo chegar e falar assim, Deus me perdoa porque eu fiz isso, eu não queria, estou arrependido, não quero fazer mais isso, e pronto. Aí a gente acha que não tem que fazer alguma coisa, eu tenho que sofrer, aí eu fico com aquele pecado. Não, como eu pude fazer aquilo? Eu não podia ter feito isso contra o meu Deus. Deus já te perdoou e você está lá. Né? E isso é o quê? Uma dificuldade de descansar na graça. De reconhecer essa maravilhosa graça, que a gente até canta, mas que parece que não é tão maravilhosa assim. Porque a gente fica preso. Então, homem, você não é perfeito, você vai errar. Descanse na graça de um Deus que está agindo para transformar a sua vida. De um Deus que já fez tudo para você ser perdoado e viver a vida que Ele preparou para você.
que não será plena aqui. Aqui a gente persegue, será plena apenas lá. Paulo vai usar muitas expressões para chamar a atenção. Superabundante graça, riqueza da graça. São vários os adjetivos que ele usa. Então, homem, como que eu posso, então, conhecer e descansar na graça de Deus? Bem, não tem jeito se não for lendo a palavra de Deus. Eu quero indicar um livro para te ajudar nisso. Chama-se Graça Extravagante. Não se preocupe, não é de equipe de louvor. Graça Extravagante. A autora usa escritos de John Newton, o que compôs o hino Maravilhosa Graça, Amazing Grace, para trazer a compreensão mais profunda do que é a graça. Meus irmãos, leia esse livro. Vai ser um livro libertador para você. Ai, autora. Deixa eu pegar aqui. Porque eu lembrei do livro, mas a autora eu não memorizei. Graça Extravagante, Bárbara. Bárbara R. Duguid. R de rato. Duguid. Voltando. Isso. 7. É comprometido com o ministério, seja qual for a vocação. E aqui eu quero chamar a sua atenção o seguinte. Ministério, às vezes quando a gente fala em ministério, a pessoa já traz, opa, é pastor ou é missionário? Não, homem. Ministério é a vocação para a qual você foi chamado para cumprir. Vocatio, que eu falei hoje pela manhã, é um curso que vai te ajudar muito a pensar sobre isso. Vale muito a pena fazer e eu te incentivo a fazer. Você pode entrar no site lá para você ter mais informações, você vai ver. Nós fomos criados por Deus. Deus deu vocação para cada um de nós. E a gente não consegue entender a nossa profissão como vocação. A gente acha que a profissão é apenas algo que a gente tem que cumprir aqui nesse mundo enquanto a gente vai para a glória. Só que a sua profissão é a sua vocação, aquilo que Deus te deu capacidade de fazer, e você faz isso para a glória dele, para testemunhar dele, para anunciá-lo, para glorificá-lo. Então, homem, eu e você somos comprometidos com o nosso ministério, seja ele qual for. Seja ele qual for. Comprometido de uma forma que Deus seja glorificado e que eu não desperdice o meu tempo com aquilo que não me ajuda a cumprir. E aí nós temos duas dificuldades quando a gente pensa nisso. Não desperdiçar meu tempo e usar bem essa vocação e esse ministério, esse chamado de Deus, naquilo que Ele me chamou para fazer, seja onde eu trabalhar. E o outro, me dedicar tanto a Ele que eu prejudico o outro lado. Então, esse comprometimento com o ministério, seja qual for a vocação, é com equilíbrio, para que Deus seja visto através do seu trabalho, seja glorificado através do seu trabalho, mas que não haja prejuízo nem para você, nem para a família. Bem, se você não é casado ainda, viva a sua solteirice em plena devoção a Deus, não ficando paralisado pelo desejo de estar casado. A gente lida com essa situação, eu falo pastores, às vezes, de tanto homem quanto mulher que não consegue encontrar pessoa para casar, está difícil, ou não consegue casar. E isso é tão escravizador que rouba da pessoa o centro, o foco. Qual é o foco? A glória de Deus. Independente de estar casado ou solteiro. É a glória de Deus. Então, o desejo extremo de estar casado rouba a alegria de viver a solteirice para a glória de Deus. E um homem, segundo a imagem de Deus, usa a solteirice para uma vida plena, como Jesus viveu. Jesus não casou. E ele é o modelo. E ele viveu plenamente. Então não fique paralisado pelo desejo de estar casado, deixando de ser aquilo que Deus te chamou para ser. Homem, estou falando para o homem, viu, Rolim?
É o único que eu sei que não está casado aqui, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Ah, não, tem o... Esqueci seu nome. Bruno. O Bruno. Que está caminhando para isso. O Rolinho também tá, gente. Estou brincando com eles aqui, mas é para a gente pensar... Porque nós estamos pensando... Deixa eu fazer esse parênteses aqui. Nós estamos pensando sobre homem bíblico. Nós estamos formando o entendimento do que é um homem bíblico, para que você possa falar sobre isso, ensinar sobre isso, defender isso na sociedade que você está inserida. Porque você vai ser alvo, você já não está sendo, de ideias contrárias. Então, você está aprendendo aqui, nós estamos juntos, aprendendo para que tenhamos como responder aquilo que a sociedade está levantando. E isso nos prepara para aquilo que nós vamos conversar mais para frente na nossa classe, sobre homossexualidade, sobre ideologia de gênero. Ok? Vamos mais um pouquinho? Chegamos na metade, vou ter que correr. Muito bem, se é casado, então, vamos lá, lembrar do que nós vimos, né? Então, aqui eu vou passar rapidinho. Ame a esposa como Jesus Cristo amou a igreja, seja líder espiritual, humilde, abnegado e buscando a edificação. Dedique-se ao crescimento espiritual da sua esposa, da sua família. Cultive a ternura, tenha iniciativa, saiba ouvi-la, proveja, proteja todas as suas necessidades. Aqui eu estou lembrando de Efésios. Tá? Então, como casado, é isso aqui que você deve fazer para cumprir o que é ser um homem bíblico, um homem segundo a vontade de Deus. Se você é solteiro, você não usa isso aqui. Mas, daqui a pouco eu vou falar sobre o relacionamento desse solteiro com as mulheres, que nós também vimos um pouquinho na nossa última aula. Então, homem, cultive. Essas realidades aqui fazem de você um homem bíblico, um homem que cumpre a sua responsabilidade como imagem de Deus na terra. Diga, Ebenezer. Muito bem. É isso mesmo. Como Cristo encontra sua plena alegria e realização quando cumpre o chamado do Pai. A gente cumprindo esse chamado, ou cada um dessas áreas específicas, vamos experimentar isso. Ontem, vou usar a Júnia aqui como exemplo. Né, amor? Pode? Nem sabe o que é, né? Vai confiar no marido agora. 23 anos, pela fé, você pode confiar. A Júnia fez um monte de coisa em casa ontem. E quando nós chegamos, eu estava aqui, os meninos aqui, quando nós chegamos em casa, tinha um pão de queijo maravilhoso, gente. Quentinho, esperando a gente. E aí nós lanchamos, depois comemoramos o dia da secretária, ontem foi o dia da secretária, a Júnia é secretária. Aí fomos dormir. Aí estávamos deitados, ela falou assim, nossa, que alegria. Estou cansada, mas uma sensação tão grande de alegria e de ter cumprido. Qual foi a expressão que você usou, meu amor? Você lembra? Não lembra? Alegria de... Não é de dever cumprido, ela usou outra expressão. Mas a alegria de ter feito aquilo, de estar realizada, de ter feito aquilo para o qual ela, ou uma das coisas, né, para o qual ela foi chamada a fazer. Cuidar. 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 Então, a gente tem plena realização quando a gente cumpre aquilo que Deus fez para nós. Ele determinou para nós. Então, se a gente tem forças, como o Ebenezer colocou, para cumprir isso aqui, a gente tem alegria. E a esposa também. Sem dúvida, né? Se a gente consegue fazer isso aqui, a esposa está super feliz com a gente. 10. Se você é pai, que pode ser que você seja casado, mas não seja pai, como pai, você aceita a responsabilidade primária, em parceria com a sua esposa, de criar os filhos sob a disciplina e instrução do Senhor. Efésios 6, de 1 a 4. Dando aos filhos o tempo, a atenção, o afeto que comunicam a verdadeira natureza do Pai Celestial, não terceirizando isso. Então, pais aqui, você é responsável por discipular seu filho, sua filha, seus filhos. Você tem essa responsabilidade. Não é a igreja, não é a escola, muito menos o mundo, a televisão e as mídias sociais. É você. É você que tem essa responsabilidade. E fazendo isso, criando seus filhos sob a disciplina do Senhor, instruindo na palavra de Deus, dando tempo, caminhando juntos, a atenção, o afeto, você vai comunicar, você vai refletir quem Deus é, o Pai perfeito.
Você não é um pai perfeito. Mas você é chamado para ser a imagem de Deus. E a sua responsabilidade, ou uma das suas responsabilidades, nós estamos vendo, é ser esse pai. Eu sei que isso é muito difícil em nossa cultura. Tempo é um negócio que a gente lida, briga com ele o tempo todo. E filho vai ficando mais velho, não vai melhorando. Eu acho que vai piorando, porque você tem que encontrar agora um tempo na agenda, não só sua, mas dele também. Quando é pequenininho, você faz a agenda e a sua agenda é a agenda dele. Depois que cresce um pouquinho mais, aí tem a sua agenda e a agenda dele, que ele fez. E aí você tem que encontrar meio para estar ali fazendo isso aqui. Dando atenção, afeto, conversando, discipulando, ensinando. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Nós usamos a agenda Google, né? Então, eu coloco tudo na minha agenda lá e a secretária tem acesso. E aí está lá, quarta-feira, 11 da manhã. Discipulado Weber Sérgio. É meu filho. Então, eu botei na agenda lá, está lá. Aí ela liga, pastor, o senhor tem um atendimento aqui, um aconselhamento hoje aqui na igreja, o senhor não está chegando? Já era 11h10, eu falei, não, é com meu filho, a gente faz aqui em casa. Só porque se eu não botar na agenda, na minha e na dele, a gente não vai fazer. Coisa de doido, né? Tem que botar na agenda do pai, para botar na agenda do filho, para a gente ter um discipulado juntos. A gente tem conversado sobre aconselhamento. Então, a gente tem que achar meio de fazer isso. O pastor Roster falou aqui na semana passada que, para fazer o culto doméstico, ele faz um culto doméstico no carro. Né? Sai cedo para levar os meninos na escola, vai lendo um devocionário, todo mundo ora e estão caminhando no carro. É o tempo que eles encontraram para fazer. Então, pai, é responsabilidade sua para ser imagem de Deus, criar seus filhos sob a disciplina. Isso não é sozinho, tá? Tá aí, ó, em parceria com a esposa, como nós vimos lá em Efésios. E aí você vai refletir o Pai Celestial, a imagem do Pai Celestial. Homem, use a sua carreira profissional como vocação e não como algo mais importante na vida que a sua família. Não presuma que avançar na carreira e ter a aprovação dos seus colegas, do seu chefe, tem mais importância na sua vida do que cumprir o propósito que Deus tem para você como marido, como pai, e para os solteiros, como solteiro diante do Senhor. A gente é muito engolido pela nossa profissão, pelo nosso trabalho. Primeiro, porque nós não entendemos como vocação. E segundo, porque nós lidamos com o pecado da aceitação, com o pecado de construir, de acumular, de ter segurança na poupança que temos ou nos bens que acumulamos. Então, tudo isso a gente está brigando o tempo todo. Mas um homem que tem esse chamado para ser imagem de Deus, refletir essa imagem de Deus, ele pondera sobre isso. Ele usa a carreira profissional não como algo que o afasta da família ou do propósito de Deus, mas como vocação. Estou cumprindo um chamado específico de Deus. 12. Com a esposa, devemos planejar e viver as fases da vida encontrando a vontade de Deus para a glória de Jesus Cristo. O que eu estou pensando aqui, meus queridos? Em fase da vida. Bem, a gente tem várias fases, vários momentos na vida. Recém-casados, casados com um tempinho a mais, casados com um filho, casados com 2 filhos, casados com filho casando, casados sem filho dentro de casa, casados com netos dentro de casa, e aí vai. Cada fase é uma fase. E nós precisamos, aí, junto com uma esposa, né, homem casado junto com a esposa, planejar, pensar, executar, se preparar para cada uma dessas fases. E não estou falando ou me referindo à questão financeira, estou me referindo a coração. Porque cada fase dessa não tem só alegria. Tem luta, tem tristeza, tem dificuldades, tem problemas. Então, para chegar lá e fazer isso de forma que Deus seja glorificado, é preciso pensar como cada capítulo dividido por vários itens, por várias dificuldades, várias demandas, e aí você deve, junto com a sua esposa, planejar e viver cada fase dessa, sem perder de vista que é tudo para a glória de Deus, encontrando essa vontade de Deus para viver plenamente para Ele. Ok? Faltam só 3.
desenvolva uma mentalidade e estilo de vida de tempos de guerra. Homem, você está em guerra. E não é em guerra contra um colega que quer roubar de você a promoção. Não é guerra por dificuldades de entender diferente as coisas. A minha maior guerra, a sua maior guerra, homem, é contra o pecado. É contra o pecado. Eu e você lutamos o tempo todo. Tudo que a gente tem visto até agora é alvo de ação do nosso inimigo, o diabo, do mundo, também nosso inimigo, e do nosso próprio coração, para nos roubar e não conseguir cumprir nada daquilo. Então, como é que a gente vive um estilo de vida, né, ou tem um estilo de vida em tempos de guerra? Primeiro, a gente não pode esquecer jamais que somos pecadores. Segundo, que existem inimigos que estão o tempo todo espreitando para ver aonde que eu vou dar mole. O tempo todo. Terceiro, que o mundo se levanta nos buscando seduzir com tudo aquilo que ele oferece. Tudo, tudo, tudo. De dinheiro, sexo, poder, status, tudo, tudo que você pensar. E aí a gente pode lembrar quando Paulo fala para Timóteo que é suicídio espiritual você amar as riquezas. Lá em 1 Timóteo capítulo 6. Então, homem, para você assumir sua responsabilidade como imagem de Deus, desenvolva uma mentalidade de estilo de vida de tempos de guerra. Você está em guerra o tempo todo. Diga, Ebenezer. Ótimo. Capítulo 6 da carta aos Efésios, a partir do verso 10, da armadura de Deus. Como que a gente se veste para essa guerra? Ou como que a gente se capacita para enfrentar essa guerra? Obrigado, Ebenezer. Gente, diga, Júnior. O tempo todo, né? O nosso coração é construtor de ídolos e o pecado está ali, a gente está sempre cuidando dele com um carinhozinho. Isso é inconsciente. Eu espero, né? Se é crente, é inconsciente. E a gente está ali, semeando, cuidando dele, guardando, até o dia que o bicho cresce. Aí o Espírito Santo incomoda, você se arrepende, e aí você fica ali, flertando com ele. Solteiro, também, né? Mas olha só, o relacionamento com mulher não é restrito a Bíblia não fala do relacionamento do homem e mulher apenas no contexto de casamento, queridos. E nós vimos um pouco disso no nosso último encontro. Então, como é que eu me relaciono? Visão bíblica de masculinidade e feminilidade. É o que fundamenta, que me leva a viver essa vida. Então, a orientação que o Espírito Santo traz para mim e para você é uma atitude que expressa essa responsabilidade que Deus me deu. Foi colocado aqui como o primeiro, quando eu perguntei, o primeiro aspecto de um homem bíblico, liderança. Então, o marido tem a responsabilidade de liderar o seu lar. Como homem, eu tenho a responsabilidade de cuidar das mulheres, independente da minha esposa ou não, mãe, irmã, mas as mulheres às quais nós nos relacionamos, seja trabalho, seja igreja, à luz de como Cristo fez. Isso vai envolver servidão, isso vai envolver carinho, isso vai envolver respeito, isso vai envolver amor, isso vai envolver tudo o que Cristo nos ensina. Então, homem bíblico, homem, segundo a imagem de Deus, se relaciona com mulheres
sob essa perspectiva bíblica de masculinidade e feminilidade. Então, prover, liderar, servir e tudo mais que a gente pensar, traz para mim, homem, para você, homem, a nossa responsabilidade, não apenas com aquelas que fazem parte do nosso contexto familiar, mas toda e qualquer mulher. E aí é um grande desafio, porque a cultura diz para mim, para você, que a mulher é inferior e que nós devemos tratar a mulher como objeto. E a gente faz piadinha de loira e acha que é o maior barato. Então, a Bíblia vai norteando como que a gente tem que viver esses papéis. E por último, um homem, segundo a imagem de Deus, vê as diretrizes bíblicas sobre o que é apropriado e inadequado para homens e mulheres como receita sábia e graciosa para a vida, encorajando as mulheres nos inúmeros papéis ministeriais. Então é um homem que entende o seu papel, mas entende também o papel da mulher segundo Deus criou. Então, essa história de que mulher não faz isso, não faz aquilo, não é bíblico. Bíblico é a gente entender da parte de Deus o que está fora do propósito do Senhor. O que é inadequado, a palavra que é usada aqui, eu trago isso aqui do John Piper, o que é inadequado segundo a Bíblia. Então, vamos pensar sobre isso, especialmente quando se usa papéis ministeriais. Vamos pensar na mulher dentro da igreja. A mulher não pode fazer nada? Pode, deve, nós precisamos dela. Ensinar, pregar, liderar, cuidar das áreas as mais diversas, música, audiovisual, escrita, o que for que a gente pensar. O que nós entendemos, e agora falando como Igreja Presbiteriana Reformada, é que a mulher não está dentro do desígnio de Deus para a vida dela ser ordenada como pastora. Todo o restante não há problema nenhum. Então, eu, olhando para a masculinidade bíblica e feminilidade bíblica, sou consciente disso e incentivo, cuido, respeito, recebo, para que isso glorifique e exalte o nosso Deus. Gente, só 15 para a gente pensar sobre um homem segundo a imagem de Deus, olhando para a Bíblia. Vários textos aqui eu não passei, mas depois eu posso passar isso aqui para quem quiser. Agora, homem, eu e você olhamos para essa lista e falamos assim: e agora? Quem poderá nos ajudar? Aí nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Porque não há como eu e você confiarmos em nós mesmos e acharmos que vamos conseguir tudo isso. E se olharmos para tudo isso com a responsabilidade em nós, sim, plenamente em nós, na minha força, na nossa força, nós vamos carregar um peso enorme. E a vida cristã não será o evangelho como Deus nos chamou para ser. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 15, verso 10, nós vamos ler juntos. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, verso 10. Agora que eu vi que já passou de 11h30, aquele relógio ali está atrasado, eu estou me guiando por ele. Perdão aos queridos irmãos que têm que sair para buscar filhos. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. A consciência de Paulo é: o que eu sou é pela graça, o que faço é pela graça. Se fiz muito, foi a graça de Deus comigo. Nunca eu mesmo, nunca confiado. Então, homem, para você ser esse homem e cumprir essa responsabilidade de ser imagem de Deus, como nós vimos, não confie em você, descanse na graça de Deus. Para descansar na graça de Deus, não é cruzar os braços e esperar a coisa acontecer. Descansar na graça de Deus é ir até Deus e falar: Deus, eu preciso do Senhor, eu conto com o Senhor, eu me entrego ao Senhor, e eu quero fazer. E Deus vai trabalhando na minha e na sua vida. Isso é para mim e para você, Júnior, Michel, Bruno, Rolim, Alexandre, Eli,
Cleuton, Yuri, cada um de nós homens. E essa é a verdade que nós precisamos anunciar. Essa é a verdade que nós precisamos apresentar no mundo que hoje tem se afastado totalmente daquilo que é a verdade bíblica. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Precisamos conhecer para ter condições de viver. E essa palavra vai enchendo o nosso coração, nos dando condições, direção e condições de viver. Vamos orar? Deus, nós te louvamos por um projeto tão maravilhoso do Senhor, em resgatar um povo para si e capacitar esse povo para viver à luz do teu projeto de vida abundante e eterna na pessoa de Jesus Cristo. Eu quero te agradecer. Como homem, eu quero interceder por nós, que temos essa responsabilidade de sermos reflexo da tua imagem nesse mundo, vivendo a nossa masculinidade como o Senhor nos ensina na tua palavra. Ajuda-nos, pois nós não temos forças e condições em nós mesmos. São tantas áreas, são tantos desafios, são tantas lutas, são tantos pecados a serem vencidos, e nós pedimos ao Espírito Santo, nos dê condições de viver para ti. É certo que essa é uma realidade, que também alcança as nossas irmãs, alcança as mulheres, mas hoje nós clamamos por nós, que precisamos desesperadamente dessa correção do nosso entendimento do que é ser homem segundo a tua vontade. Ajuda-nos também a proclamar essa verdade. Ajuda-nos a testemunhar dessa verdade. Ajuda-nos a ajudar outras pessoas a entenderem o que é o plano do Senhor numa sociedade que está tão descarrilhada do caminho que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos assim. Dá-nos um dia na tua presença, dá-nos o privilégio de testemunhar desse evangelho hoje à tarde. Nos reúna à noite, se assim for o teu propósito, para continuarmos adorando o Senhor, participarmos da ceia no momento de comunhão contigo e uns com os outros, testemunhando ao mundo desse amor que nos constrange, nos transforma e que glorifica o teu santo nome. Faz assim, Pai, nós te pedimos, orando em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o homem perfeito, a quem nós queremos imitar em tudo. Amém, Pai.